Seja muito bem-vindo ao nosso podcast GVG Evangelização. E hoje nós iremos falar sobre entre a crise e o medo nasce uma promessa. E qual é essa promessa? Do Emanuel. Em Isaías capítulo 7, fala para nós sobre uma notícia que se deu à casa de Davi. No versículo 2. Deu-se a notícia à casa de Davi que a Assíria e Israel se uniram numa aliança contra Judá. O coração do rei de Judá, que era Acaz, ele ficou agitado, como as árvores no bosque. Isso todo Judá também, porque eles temeram de uma forma muito grande, porque dois povos se uniram para guerrear contra um. Isso seria uma catástrofe. E eles, ao ouvirem essa notícia, eles temeram muito. E a Bíblia vai relatar que diante desse temor muito grande, Deus vai enviar o mesmo mensageiro com a resposta no versículo 4, dizendo assim: não temas, não precise ter medo por causa desses dois tições tirados do fogo. Isso é interessante porque Deus estava dizendo assim: olha, a mesma notícia que chegou para vocês no versículo 2, que a Síria e Israel vai lutar contra vocês. Agora no versículo 4, Deus está classificando a Síria e Israel como dois tições tirados de fogo. E nós temos um paralelo muito importante nesses versículos 2 e no versículo 4, é porque no versículo 2 está falando que o coração do povo de Judá e do rei Acaz, que é o responsável pelo povo, eles ficaram agitados. Como aí dá a comparação com as árvores no bosque. Mas o que faz as árvores no bosque balançar? É o vento. Exatamente. E no versículo 4, a Bíblia está dizendo que Deus comparou Israel e a Síria como dois tições tirados do fogo. Ora, dois tições tirados do fogo, eles já estão fumegando. Porém, vai chegar um momento que eles não vai estar saindo nem mais fumaça, vão se tornar um carvão. Olha o que Deus está comparando a esses dois. E o que faz com que esse pedaço de madeira se torne um carvão ou o fogo apague? De novo, né? Sim, e se é o vento, então Deus está dizendo assim: o mesmo instrumento que eu usei para provocar no coração de Judá e do rei aquele temor, aquele agitamento, a arritmia, vai ser o mesmo elemento que eu vou usar para apagar o fogo, ou seja, para destruir os inimigos de Judá. Olha que interessante. Então, quando nós aplicamos a nossa vida, nós entendemos que aquilo que vem contra a nossa vida e que nós pensamos assim: poxa, é o fim, acabou, é a mesma coisa que Deus usa como elemento que nós pensamos que é destruidor, mas que na realidade que vai ser um restaurador. Então Deus diz assim: olha, aquilo que agitou o coração de vocês lá atrás, no versículo 2, que vocês temeu, eu vou usar também para trazer a vitória para vocês. Então não se preocupe, não tenha medo, não se precipite com o vento. Muitas das vezes os ventos se levantam em nossas vidas e de uma forma devastadora. Nosso coração acelera, causando arritmia. Nós ficamos preocupados: meu Deus, e agora é o fim, acabou. Judá ficou assim. O rei Acaz não sabia mais o que fazer. Dois exércitos se unindo, se levantando para vir contra Judá. Nós somos pequenos, nós não vamos prevalecer. Mas Deus diz: não tenha medo. E essa mesma mensagem Deus traz para nós, no nosso coração e nos nossos dias. Já se passaram tantos 1000 anos e nós recebemos a mesma mensagem com o mesmo impacto. E agora, no versículo 7, Deus vai confirmar o que ele já tinha falado no 4. Ele diz assim: isso não prosperará. Isso não vai acontecer, não vai subsistir. Ou seja, não vai ir à frente. Então, Deus estava confirmando uma promessa. Isso é maravilhoso porque quando Deus confirma uma promessa nas nossas vidas, é muito lindo porque Deus já falou lá atrás. Mas Deus vem, passa um tempo, ou passa minutos, ou segundo, ou hora, ou mês, e Deus confirma a mesma promessa. Agora no versículo 11, Deus chama Acaz através do profeta Isaías e diz para ele: pede um sinal que eu te dê, de que tudo isso acontecerá, uma confirmação da parte de Deus. Só que Acaz não quis pedir a Deus um sinal. Por
que Acas não quis pedir um sinal para Deus? Na realidade, Acas não quer pedir um sinal para Deus porque ele já planejava no seu coração de fazer uma aliança com a Síria. Então, no pensamento dele, ele já estava pensando em ajeitar uma estratégia, humanamente falando, uma estratégia que desse certo. Porém, Deus já tinha algo planejado e Deus queria que Acas entregasse o seu coração para Deus. Veja bem que no versículo 2 diz que o coração dele ficou agitado quando recebeu a notícia. Mas agora que era o momento dele entregar toda a agitação, toda a ansiedade, todo o medo, toda a crise para Deus, dizendo: Senhor, confirme a tua promessa, Acas simplesmente ignorou a vontade de Deus. E quantas vezes não acontece isso conosco? Quando Deus nos pede algo e nós queremos fazer algo da nossa própria vontade, do nosso próprio jeito. E Acas, neste momento, ele não pede a Deus sinal, só que Deus vai dar o sinal mesmo assim, porque já era propósito dele, e ele precisava fazer isso, porque nós que estamos vivendo neste século dependíamos desse sinal. Olha que maravilhoso, que interessante, e isso vai estar no versículo 14. Qual foi o sinal da parte de Deus? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E qual será o seu nome? Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha que maravilhoso. Então, quando nós olhamos essa profecia, o que é interessante é porque ela abrange tanto o presente, os dias em que Judá vivia, e também abrangia o futuro, que era a promessa do Messias. Vamos entender isso. Quais eram os dias que eles viviam? Dias de ameaça de guerra, então haveria de se instalar uma crise, uma situação de conflito. E dias de medo também, porque diante de uma guerra você tem sempre aquele medo. O que vai acontecer? Como vai ser depois disso? Será que nós vamos ganhar? Nós vamos perder? Então, diante dessa crise e desse medo, a profecia estava dizendo: Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, se Deus é conosco, Deus estava dizendo para eles: olha, eu já falei com vocês no versículo 2, para vocês não temerem, no versículo 4, no versículo 7, no versículo 11 eu dei uma palavra direto para o rei, e no versículo 14 eu dei uma palavra, que é essa palavra da vinda do Emanuel, que ela não era somente para o rei, não era somente para Judá, mas era para o mundo inteiro. Olha que mensagem, através de um problema que bateu a porta da casa de Davi, no versículo 2 fala, Deus traz uma resposta para o mundo. Isso é maravilhoso, porque às vezes nós pensamos que o problema nosso é só nosso, mas na realidade, através do problema que você possa estar vivendo, Deus pode dar uma resposta para uma nação, Deus pode dar uma resposta para o mundo inteiro. Isso é maravilhoso. Então esse versículo 14, ele é um versículo que nós lemos muito em épocas natalinas e relembramos ele, mas ele é aplicado a todo momento da nossa história. Deus está dizendo assim: olha, o Emanuel está com vocês agora, presente, nesse momento de crise, de medo que vocês estão passando, mas ele também vai estar presente. Como que vai ser isso? Uma virgem vai conceber. Meu Deus. Naquela época já era algo inconcebível, algo que seria impossível de acreditar. Uma virgem vai conceber um filho. E Deus estava dizendo assim: ele já tem nome. Qual o nome dele? Na realidade, o nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então quer dizer que esse que vai nascer é o próprio Deus que vai habitar entre nós, vai permear entre nós, vai andar com os homens. João vai descrever isso mais, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do Pai, do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa maravilhosa. Então essa revelação, essa promessa, esse sinal que Deus deu para Isaías, que Isaías vai transmitir a toda a nação, a todo mundo, é fantástico. O próprio Deus, o Emanuel, habitaria conosco. Aquela geração não conseguiu ter esse momento, mas nós também não conseguimos presenciar esse momento. Mas houve uma geração que viveu nos tempos de Jesus, que puderam presenciar. Mas o que é lindo dessa história é porque o Emanuel veio,
habitou entre nós, nasceu de uma Virgem Maria, né? Cresceu como uma criança, como todas as demais. Teve a sua infância, adolescência e veio, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Porém, João 14 ele deixa mais uma promessa, porque quando nós vivemos em meio à crise, em meio ao medo, Deus sempre deixa uma promessa para nós. Qual que foi a promessa? Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Olha que coisa linda. Quando você pega João 14:1 e Isaías 7:2, o coração do povo lá, ao receber a notícia, estava como as árvores no bosque. Então estava turbado. A arritmia, uma turbulência. Olha que coisa linda. O próprio Deus usou Isaías para falar com Acaz e o povo de Judá. E agora, João 14, o Emanuel, que se cumpriu em Isaías 7:14, o próprio Emanuel abre a sua boca e diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aí ele continua dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí, o que é mais lindo é que ele diz assim, que eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então quer dizer que Deus, em Isaías 7:14, ele promete: o Emanuel vai vir. Aí o Emanuel veio, habitou entre nós. E agora o Emanuel dizendo assim: olha, eu vim e habitei convosco, mas eu vou para o meu Pai. Mas existe uma promessa: eu voltarei. O Emanuel, assim como ele veio, retornou ao céu, ele promete voltar para buscar a sua igreja. E essa é a promessa mais linda de toda a história. Passaram-se 700 anos para que se cumprisse a promessa de Isaías 7:14. Mas ela se cumpriu. E quando ela se cumpriu, as pessoas, a geração que estava na época foi privilegiada. Mas nós também somos muito mais do que privilegiados, porque hoje o Emanuel está comigo, está com você, está conosco. Quando você estiver em qualquer situação, entregue a Ele todas as suas preocupações, em meio à crise, em meio ao medo, às circunstâncias que você possa estar vivendo, qualquer que seja ela, o seu coração está descontrolado, você possa estar vivendo uma situação difícil, confie no Emanuel, confie em Jesus, porque Ele é aquele que pode resolver todos os nossos problemas. Por isso ele diz: isso não prosperará, não acontecerá. Tudo que acontece na minha e nas nossas vidas, na sua vida, é pela única permissão de Deus. Então confie em Deus. Esta é a mensagem, e que Deus continue a cada dia, o Emanuel continue falando no seu coração, continue te guiando pelo caminho certo. Se essa mensagem falou o seu coração, envie também para um amigo, para que possa alcançar mais pessoas. E também comente alguma experiência que você tenha vivido sobre crise, medo, e que Deus fez alguma promessa na sua vida. E se Deus fez, espere, porque Ele é fiel para cumprir.